Vamos louvar o Senhor, bendizer o nome dEle, começar essa reunião já glorificando a Deus. Está todo mundo contente que o Brasil ganhou, né? Então dá para louvar por alguma coisa, mas vamos louvar. Lembra quando eu compartilhei a diferença entre a ação de graças e o louvor? Lembram disso? Não é? Alguém que perdeu pode depois ir lá na nossa página no YouTube, né, Filhos de Sião, e ver a diferença. Não é? A diferença é que a ação de graças é quando você agradece a Deus pelas graças recebidas, você agradece pelos frutos da terra, você agradece pela vida do irmão, você agradece pela sua vida. Isso é ação de graças e que a palavra de Deus nos anima a fazer. Mas o louvor é quando nós engrandecemos a Deus pelo que Ele é. Lembram disso? Então vamos levantar as nossas mãos, vamos glorificar a Deus. Sim, Senhor. Sem Deus nada tem sentido, sem Ele nada tem valor. Nós precisamos da presença dEle. Senhor. Seja glorificado, Senhor Jesus, porque nos salvastes, porque fizestes a Tua presença no meio de nós. Nós, imerecedores, Senhor, não merecíamos de forma nenhuma a Tua presença no nosso meio, mas Tu nos amastes e viestes viver no meio de nós. Obrigado, Senhor. Eu te glorifico, Senhor. Que esse louvor que nasce do meu coração faça com que as nossas vidas sejam abençoadas. Porque se é no meio dos louvores que Tu habitas, Senhor, coloca um louvor de verdade no meu coração. Eu te louvo e te bendigo. Te louvo, Pai. Te louvo, Espírito Santo. Te louvo, Senhor Jesus. Abre os teus lábios e continua louvando. Eu quero ver vocês louvarem, abrirem a boca, falarem que Deus é bendito, que Ele é maravilhoso, porque Ele fez todas as coisas, nos deixou Sua palavra, nos deixou o amor ao próximo, nos deixou o amor a Ele, nos deixou a graça das famílias, nos deixou tantas graças. Te louvamos, Senhor, te glorificamos, Senhor. Te louvamos e te glorificamos, Jesus. Nesse momento, coloca a mão no teu coração. Eu quero pedir, Jesus, derrama uma graça especial para a vida do meu irmão. Põe a mão no teu coração. É verdade, Senhor. Senhor, que hoje ele receba uma bênção. Senhor, é o teu poder para restaurar, para curar, para libertar. Quantos que estão aqui, Senhor, e precisam da tua restauração, precisam do teu consolo, precisam, Senhor, da tua libertação, precisam, Senhor, serem levantados, restaurados, reanimados. Senhor, eu te peço pela vida de cada um dos nossos irmãos aqui e de todos os que nos acompanham pelo YouTube, pelo Instagram, que a tua glória, Senhor, se manifeste em nossas vidas, Senhor. Quero te bendizer, Jesus. Pense agora em algumas pessoas que são do seu convívio e que você sente que precisa interceder por elas. Pode ser da sua família, pode ser do seu trabalho, pode ser alguém que o Espírito Santo te inspirou agora, pode ser alguém até distante, mas que você sente nesse momento que Deus te convida a pedir por ela, e é você que está aqui. E aonde estamos reunidos no nome dEle, Ele se faz presente, portanto podemos falar com Ele e pedir por essas pessoas. A pessoa que Deus te trouxer agora no coração, pede por ela. Senhor, dá saúde, dá, Senhor, vitória no seu trabalho, dá, Senhor, a experiência de te encontrar. Dá, Jesus, agora essa graça. E te peço, Senhor, derrama o teu Espírito sobre todos nós, como uma verdadeira graça, o teu fogo divino, uma festa de fogo, Senhor. Age, Senhor, agora, fazendo em nós, Senhor, essa bênção, Senhor. Que o céu se abra, Senhor, para derramar bênçãos e bênçãos, Senhor. Bênçãos e bênçãos. Diga para o Senhor: eu quero, Senhor, as tuas bênçãos, eu acolho. Eu quero, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor. Nós, muitas vezes, sofremos por pessoas, por situações que nos amaldiçoam e nós nem sabemos. Acontece, infelizmente. Um mundo invejoso, um mundo competitivo, um mundo que se incomoda com o sucesso do outro, um mundo que também muitas vezes quer destruir o outro, quer as coisas do outro. Infelizmente o mundo tem muito dessas coisas. Mas o pior para nós é
quando nós não queremos e dizemos para Deus que queremos a bênção. Porque o que quebra a maldição é a bênção. Porque o que destrói a inveja, o mal olhado e até o feitiço é a bênção. E quando Deus levanta a mão para nos abençoar, não há mal que possa resistir. Só que é preciso pedir ao Senhor a bênção que quebra a maldição. É preciso pedir e dizer ao Senhor que você e eu acolhemos a bênção, aceitamos a bênção, recebemos a bênção que vem do céu. Então fale para Jesus: Jesus, eu quero acolher a tua bênção, para que ela venha quebrando, destruindo tudo de mal que de alguma maneira possa ter chegado na minha vida. Seja por que razão for, às vezes até pela ignorância das outras pessoas. Mesmo assim, eu clamo, Senhor, agora, a bênção que destrói o mal, a bênção que dissipa, Senhor, as nuvens e a fumaça, e acende a luz que ilumina os caminhos, e eu clamo, Senhor, o teu poder agora, e é no teu nome, Jesus, que eu invoco. Que o manto poderoso da Virgem Maria nos cubra, para que nada possa nos atingir, ela que gerou o Filho de Deus, e o Filho de Deus é que põe para correr todo o mal. Então nós estamos aqui agora, acolhendo a bênção, acolhendo, Senhor, os teus presentes, acolhendo, Senhor, a tua glória na nossa vida. Abre o céu, Senhor, abre o céu, Senhor. Deixa o Espírito Santo ir fluindo, 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 fluindo. Às vezes a gente entra em alguns lugares e sente que aquele lugar te deu paz, te deu tranquilidade, te deixou harmonioso, harmoniosa. É porque o Espírito Santo está fluindo. É também, às vezes, quando estamos muito contaminados e entramos em lugares onde o Espírito Santo está fluindo, que a gente começa a sentir que algo não está bem com a gente. Mas aí o Espírito Santo vai fluindo e libertando, tirando peso, tirando peso. Quantas doenças, quanto do sistema imunológico fica debilitado, facilitando que as doenças oportunistas acabem nos ferindo, porque estamos pesados. Fala para o Senhor: Senhor, carrega minha cruz, porque é a tua palavra que a tua é suave, pesada é a minha, porque ela é cheia de problemas, vícios, defeitos, fraquezas. Então, Senhor, eu quero carregar a tua que é leve, porque você já carregou a pesada. Vinde, tomai de mim o meu fardo que é leve e suave. Senhor, retira o peso nas costas de quem anda muito cansado, muito desgastado, muito pesado, agitado. Inclusive, Senhor, tudo aquilo que vai se tornando até mesmo dores nas costas, dor de cabeça, mau funcionamento do organismo, em nome de Jesus agora. Peço o Espírito Santo, vai fazendo esta ação poderosa de restauração. Você que tem que conviver muitas vezes com pessoas grosseiras, ou pessoas que são muito negativas, ou pessoas que se envolvem com o mundo das trevas, com coisas que não deveriam, que ficam visitando todo tipo de lugar. Nesse momento, deixa o Senhor te purificar. Deixa o Espírito Santo agir, Uriala Maria. Deixa o poder dele ir fazendo uma transformação. Deixa o Senhor ir te levantando, te levantando, te levantando, te levantando. Fala: me levanta, Senhor. Lembra quando Pedro, cheio de fé, desceu do barco para ir atrás de Jesus, que estava andando sobre as águas,
e acabou andando um pouco e depois afundando. Às vezes nós caminhamos um tanto pela fé e depois nos perdemos de manter a fé e afundamos. E nesta hora, o que disse Pedro? Senhor, salva-me. E o Senhor estendeu a mão e o segurou. Eu fico imaginando na água, né? Qual é a força para levantar uma pessoa afundando? Mas era o Senhor, ele não importa qual é o tamanho do peso que está sobre você, não importa qual é o tamanho da dificuldade, para Ele te levantar, nos levantar, é moleza. Para nós nos levantarmos é difícil, mas para Ele nos levantar é fácil. Então fala, Senhor, me levanta. Me levanta, Senhor, pega nos meus braços e me arranca, Senhor, do medo de me afundar, do mergulho que eu não estou preparado a dar, e me levanta para andar do teu lado, Senhor. Vai sentindo que você é a filha amada, você é a filha querida, não tem outra. Ele amou aquele filho que lhe abandonou, que lhe roubou. Não vai nos amar? Claro que vai nos amar. Sinta, se você quiser se abraçar, fechar teus olhos e deixar e sentir que Deus está dizendo para você: eu te levantarei, meu filho amado. Eu cuidarei de você, minha filha querida. Eu restaurarei tuas forças. Eu te darei novas vestes, você não vai andar mulambento por aí não, eu vou te cuidar. E diga ao Senhor: sim, Senhor, eu aceito que você cuide de mim. Deixa Ele cuidar. Você é a filha amada, a filha querida, o filho amado, o filho querido. Senhor, que possam sentir agora essa presença amorosa sua, capaz de nos segurar, de nos levantar, de nos abraçar, de nos revestir de novo. Está no livro dos Atos dos Apóstolos, o texto que eu quero ler para vocês, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 46 e seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 46 e seguintes. 2, 46. Diz assim: Atos dos Apóstolos 2, 46 e seguintes. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. O texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 42 a 47, ele é muito conhecido, porque ele trata das virtudes dos primeiros cristãos, como é que era a vida deles, como é que eles estavam vivendo, como é que eles viveram aquele momento. Eu não quis falar do versículo 42 ao 47 e resolvi compartilhar com vocês só o 46 e o 47, apesar de que depois em casa você pode ler o restante e tentar entender como era a vida daqueles primeiros cristãos. Vamos imaginar que todo mundo trabalhava, e a maior parte do trabalho era o trabalho no campo, e alguns tinham trabalho comercial, eram comerciantes, o restante trabalhava no campo, era o trabalho que se tinha para fazer naquele tempo, não existiam as propriedades bem definidas. Hoje em dia, terra vale alguma coisa, vale até muito. Naquele tempo não valia nada, né? A terra não valia nada, o que valia era o que a terra produzia, quer dizer, quem tinha pessoas para trabalhar, tinha dinheiro para poder pagar e produzir e vender o produto do seu trabalho. E aqueles homens e mulheres que haviam acabado de ter uma experiência poderosa com Jesus,
Imaginem que é no capítulo 2 que acontece o episódio de Pentecostes. Eles, preocupados de serem presos, assim como Jesus havia sido preso, se reúnem depois da ascensão de Jesus, depois que Jesus foi para o céu, à espera do cumprimento de algo que eles não sabiam nem direito o que era. O que era o Espírito Santo? O que era direito isso? O que ia acontecer com eles? Eles não sabiam direito. E se você pegar os textos do Novo Testamento, quer dizer, das frases de Jesus, você não consegue esclarecer muito. Aquele que crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. O que é exatamente isso, né? O que exatamente queria dizer as palavras de Jesus? Eu vou, mas virá o Consolador, o Paráclito, que vai vos defender, o advogado. O que eles imaginaram? Vai chegar uma outra pessoa? Nós vamos encontrar um outro pregador que vai vir aqui e vai fazer isso? Tentem imaginar como era difícil entender o que era o Espírito Santo. Mas eles sabiam o que é que eles tinham que fazer, ficarem reunidos rezando para que acontecesse alguma coisa, até porque estavam morrendo de medo de que os romanos e os judeus também os prendessem e os crucificassem e matassem. Ninguém gosta de apanhar, sofrer e passar aperto. Gosta? Não gosta. Então, eles não sabiam, então eles foram fazer o que Jesus mandou. Eles amavam Jesus, eles tinham formado uma pequena comunidade de irmãos que caminhavam com Jesus, algumas mulheres que ajudavam, que tinham mais posses, e outras que estavam ali junto com Maria, mãe de Jesus, e era o que eles tinham. Foram se reunir na sala onde Jesus celebrou a Páscoa. Quem lembra? A sala onde Jesus celebrou a Páscoa era uma sala de quem? De quem era? Não sabemos. Jesus mandou eles irem até a cidade e dizerem: o mestre quer celebrar aqui a Páscoa. E o cara deu lugar para eles. Aqui não diz quem era esta pessoa, qual era o conhecimento que Jesus tinha dessa pessoa. Se essa pessoa era um discípulo de Jesus que acompanhava, não sabemos. Os discípulos foram lá e obedeceram, e o cara ofereceu para celebrar a Páscoa. E eu fico imaginando quem preparou essa Páscoa. Não é? Foram os discípulos, cada um arranja uma versão, mas a palavra de Deus não deixa claro. Só que uma coisa é certa, aquele lugar ficou marcado. E aí eu sempre digo, por que é importante também que a gente, de vez em quando, reze nas nossas casas, no lugar que a gente trabalha, leve outras pessoas para rezar, porque o lugar fica marcado divinamente. Vocês sabiam disso? Se você não consegue levar na tua casa, no teu quarto você pode levar uma amiga e rezar junto lá dentro, ungir aquele lugar, porque o lugar que foi celebrado a Páscoa ficou ungido, e aí eles foram, o Senhor disse: permanecei unidos até que ficarem revestidos da força do alto. E para onde eles foram? Para aquela casa. Significa que aquela casa criou um vínculo com eles, e o dono da casa deixou eles irem para lá, sem Jesus. E deve ter ficado mais preocupado ainda, porque era o dono do imóvel, né? Podia tomarem o imóvel dele, os judeus, os romanos, e prejudicar ele. E aí, depois do Pentecostes, uma multidão começou a seguir Jesus. E o que faziam? Qual era a orientação? O que eles tinham que fazer? Contar as coisas que eles ouviram de Jesus, ok? Aquela era a doutrina de Jesus, as coisas que Jesus falou com eles no decorrer dos 3 anos que eles andaram juntos. Eles provavelmente iam lembrando que criaram exatamente os primeiros fragmentos que depois deu origem ao Evangelho de Marcos. Alguém anotou, alguém ouviu depois eles falando e anotou depois, que foi já na segunda edição, não foi na primeira, diretamente da boca de Jesus? Não sabemos. O que nós sabemos é de que aquelas pessoas sentiam vontade de se reunirem, e elas tinham um aspecto fundamental, que eu quero repetir. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, quer dizer, iam no templo para rezar, não tinha outro caminho. O templo não era a casa de Jesus, pelo contrário, né? O templo perseguiu Jesus. E dizia: partiam o pão nas casas, tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. E isso
atrair as pessoas. Por que esse povo é alegre? E aí a gente tem que pensar, por que é tão importante as festas que a gente faz? E festa sempre tem comida, não tem? Às vezes tem bebida, às vezes tem bebida demais também. A alegria fica exagerada e pode se perder em algum momento, não é mesmo? Mas uma coisa é certa, a alegria era fundamental. Ter aquela coisa no coração e ter alegria. Então, a refeição, Jesus se manifestar aos discípulos de Emaús e a todos esses momentos era fundamental. Mas a marca fundamental é essa, a alegria. Quando eu vou em algum lugar, eu às vezes dou risada, às vezes eu vou em algum lugar que a pessoa faz um prato muito bem, um parente ou um conhecido, e a pessoa, não sei se vocês já perceberam, não acontece sempre, mas de vez em quando, aí a pessoa fala, não ficou tão bom, acho que faltou não sei o quê. Vocês já viram isso ou não? E eu fico olhando, ela nem sabe o que a outra pessoa vai achar, não é mesmo? A outra pessoa nem tem ideia se faltou alguma coisa ou se não faltou, porque para outra pessoa aquela comida era daquele jeito. Você não vai num restaurante que diz que tem um chefe famoso, depois você vai dizer para o cara que ele errou em alguma coisa. Você pode dizer que não gostou daquela comida, mas você não pode dizer que ele errou, você não sabe qual é o certo, qual era o critério, qual era a forma que tornava aquele prato extraordinário, não é mesmo? E a gente reclama. E o que diz aqui? Que eles tomavam com alegria. Então, a alegria é fundamental, é o que faz a diferença para as coisas. Uma vez, nós temos uma dinâmica num grupo de pessoas, e eu falei assim, nós vamos nesse Natal, na semana do Natal, todo mundo ceia no Natal, todo mundo faz um prato gostoso, tem lá uma porção de coisas. Falei, você vai pegar e vai levar alguma coisa e vai comer na casa de alguém que não tenha nada. Mas quem que eu vou levar? Falei, se vira, anda pela cidade, escolhe uma casa, bate palma, entra e fala, eu vim trazer a comida. Falei, se a pessoa topar te receber, né? O medo que a pessoa vai estar. Hoje em dia, o medo maior ainda. Naquele tempo, o medo estava um pouco menor, né? E o que encantava é que você não tinha levado nada extraordinário, mas as pessoas se encantavam por estar comendo aquilo. Então, a alegria faz com que as pessoas se sintam atraídas. Por que aquele pessoal é tão feliz? Por que são alegres com o que fazem? E não importa quem tem mais dinheiro, menos dinheiro, quem tem uma vida melhor, quem tem uma vida pior, quem tem uma vida corrida, o fato de estar alegre com aquilo encanta quem vê de fora. E o Espírito Santo fazia isso e dizia, louvando a Deus e cativando a simpatia do povo. Quer dizer, tudo com alegria, louvando a Deus, as pessoas se sentiam cativadas e cada vez o Senhor ajuntava mais pessoas com eles. A nossa festinha junina, eu vi a preocupação, não tem isso, não tem aquilo, a lista faltou aquilo, eu fiquei só olhando, né? Eu falei, o que não pode faltar? O que não pode faltar? Fala para o teu irmão, o que não pode faltar? É isso que não pode faltar. É só isso que não pode faltar. E louvar a Deus que nos concedeu.